Então eu queria convidá-los, por gentileza, a colocar-se de pé. Vamos fazer a leitura integral do primeiro capítulo do livro de Êxodo. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa semana passada houve um questionamento, uma pessoa perguntou, queria saber se Jesus Cristo era só homem. Não. E a pessoa não tem conhecimento. Ouça o que eu vou dizer nesta manhã. Jesus Cristo era 100% homem, 100% Deus. Entendeu agora? Ele nunca deixou de ser Deus. As suas obras dizem quem ele era. Mas você não pode esquecer de João, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então era Deus na pessoa de Jesus, e ele e o Pai somos um, não é ele que ele disse? Então nós temos que ter essa convicção, porque há pessoas, não, Jesus era só humano. Não, se ele fosse só humano ia ter problema, mas não era. Ele era humano para se identificar, mas ele é Deus. Por causa da quê? Das suas obras. Você ler, você vai descobrir que em tudo. Alguém diz assim, só pode vir do céu, porque ninguém faz estas obras que ele faz. O pessoal falaram. Então há pessoas que entram em choque por causa dessas coisas. Então nós queremos deixar você bem... E se você tiver contra-argumento, escreve e me dê base para isto. Porque não adianta só falar. Temos que ter base. Esta é a razão de nós ensinarmos. É a razão que nós fazemos aqui. Vamos ler. Êxodo capítulo 1 tem 22 versículos, parece. 22. Eu já li várias vezes, mas eu gostaria de ler com os irmãos esta manhã. E por que eu faço leitura responsiva, irmãos? Para que você também leia. Olha para mim, e leia em voz alta. Porque quando você lê em voz alta, você consegue também ouvir. Não leia só no silêncio não, tá bom? Aqui diz assim, os descendentes de Jacó no Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. Isacar, Zebulon e Benjamim. Todas estas pessoas, pois, que desceram de Jacó, descende de Jacó, foram 70. José, porém, estava no Egito. Isso é importante você saber. Faleceu José e todos eles faleceram lá, porque durou 400 e tantos anos. Só para você entender, ficou lá gerações que foram nascendo. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram grandemente e se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó e a cidade de celeiros, Pitom e Remanesés. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel.
As parteiras desobedecem a Faraó. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá. Eu gostaria que você lesse novamente esse versículo 16. Eu vou fazer menção mais tarde sobre ele. Fala. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias elas não são como as egípcias, são vigorosas e antes que lhes cheguem a parteira, já deram à luz os seus filhos. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Que coisa, né, irmãos? Vamos orar? Coloque a mão sobre a palavra de Deus, não para você jurar, mas para você dizer assim na sua oração, fala assim: Senhor, eu quero aprender mais com o Senhor. Coloque a sua mão, diga a sua oração: Senhor, eu quero aprender mais com a tua palavra, eu quero conhecer melhor, eu quero ser mais autêntico na tua palavra, Senhor. Por isso, fala conosco nesta manhã, através desta palavra. Estamos abrindo este livro, é sumamente importante este livro que vai seguir as jornadas, ó Pai. Portanto, abençoa cada um dos teus filhos, que esta palavra ajude a cada um de nós, em nome de Jesus, e todos digam amém. Podeis sentar, irmãos. Lembrando aos irmãos que nós estamos comentando sobre as alianças. Tem lugar para quem quiser sentar. Estou vendo algumas pessoas em pé lá atrás. Você pode sentar se desejar. E agora nós temos uma aliança com Moisés. E esta aliança com Moisés, ela vai seguir e vai levar até Josué. Vai passar por um período muito grande aqui. Mas lembrando aos irmãos que esta aliança ela vai se estendendo, ela não vai terminar, ela vai finalizar com Jesus, quando ele vier buscar a sua igreja. Primeiro aspecto: as igrejas existem porque desde o início houve o zelo pelo ensino da palavra. Vou repetir. As igrejas existem porque desde cedo eles deram início a estudar a palavra. Houve um zelo pelos ensinamentos da palavra, tal como uma criança. Eu vou te dar um exemplo. Tal como uma criança, você já descobriu que precisa ir para o colégio para dar início à sua vida cultural. Então você vê que a criança, ela não entra na faculdade, ela entra no maternalzinho e vai seguindo a sua escala. Na minha época tinha a maneira, primeira, segunda, terceira, quinta série, depois tinha ginásio, mas não sei o que. Hoje mudou um pouco o sistema, nem sei, mas eu vou procurar saber o melhor para mim estar mais informado. Mas se a criança não for para o maternal, se a criança não der os primeiros passos, como ela vai desenvolver a sua capacidade amanhã, se ela não passar? Tal a igreja. Se a pessoa chega para a igreja, tem início na igreja, ela vê, chega, só ouve pregação, ensina pregação. As pregações são boas, mas a pregação ela tem que pregar uma ação.
chama a pessoa a responsabilidade, mas o ensino é diferente. O ensino é um aprendizado que a criança inicia, e quando ela chega lá, já na idade mais adulta, ela passou por todos os estágios, e ela está então habilitada a poder entrar numa faculdade ou até um outro curso profissionalizante. Paulo era, portanto, um mestre na palavra. Se você, depois com calma, quiser ver, você vê que ele vai para Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, Filipenses, Tessalonicenses, todos, Timóteo, sempre ele vai dizer assim: tenha cuidado com a palavra, se esmere no ensino. Você vai dizer que Paulo foi sempre, Pedro, João, a mesma coisa. Eram homens que se lutavam para quê? Para ensinar a igreja. E daí surgia as igrejas que deram forte testemunho, Tessalônica, etc, etc. Então, só para você ter uma noção, que Paulo era este homem que precisava, dava com muita precisão os ensinos. Ele era zeloso da palavra do Senhor, mas ele precisou aprender. Quando ele encontrou com Jesus, ele conhecia um evangelho que não era evangelho. Eu vou falar logo mais no final sobre o evangelho que não é evangelho, ele é falso, que está sendo pregado hoje. Não é um evangelho verdadeiro. Então Paulo, ele sabia este outro evangelho, mas ele não conhecia Cristo. O que aconteceu com ele? Quando ele teve um encontro com o Senhor, a Bíblia diz que ele caiu, ele passou um período e ele foi para a casa das pessoas que tinham conhecimento, e ele passou por uma sabatina enorme. Por ser ele um homem altamente culto, ele era um homem era top, ele tinha facilidade no aprendizado, mas para aprender, o que teve que acontecer primeiro? Quebrantamento. Ele teve que ouvir as pessoas ensinarem a ele. Depois que ensinaram, ele agora começou a falar, mas ele já começou com base. Por quê? Porque ele teve uma preparação antes. Nenhuma pessoa que chega para a igreja que não conhecia o evangelho, ela precisa entrar aqui ou em qualquer igreja e passar por essa sala de aula, estudar a palavra. Eis a razão do CETEB, eis a razão do SEAB. Por que nós fazemos isso? Porque nós queremos dar estrutura bíblica e dar menos trabalho para a igreja também. Quando a pessoa é cristã realmente, irmãos, ela não é pessoa de discutir, de ficar, porque a coisa mais tola que tem é crente discutindo problema de Bíblia. Cada um deve aprender né? Paulo foi um pouco mais radical. Paulo, a mulher fica calada, em casa você pergunta ao marido. Se Paulo fosse nessa época de hoje, ia ser apedrejado, né, com as feministas, né? Paulo ia sofrer as consequências. Segundo aspecto, é preciso saber que a aliança de Deus, ela vai seguir até a vinda de Jesus. Ao entrarmos, portanto, neste livro, nós vamos ver sinais revelatórios da presença de Jesus através de Moisés e Arão. Aí você começa a entender melhor a palavra de Deus. No capítulo 50 do último livro que nós lemos, eu creio que hoje a gente vai ficar só por esse capítulo, não vamos ter tempo, mas você descobre no capítulo 50, versículos 24, 25 e 26, aqui você veja uma coisa interessante. Capítulo 50 do livro de Gênesis, 24, 25 e 26. José disse a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. O que Deus disse a Abraão? Sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti
Farei uma geração e abençoarei que te abençoarei. Então você descobre que ele está seguindo o mesmo perfil, o mesmo ritmo. E ele continua. Então certamente aqui tem uma promessa, né? Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e a Jacó. Só que, olha para mim no instantinho, antes de sair desta terra para ir para a terra que manda leite e mel, o que é que você leu no primeiro livro de Êxodo? Que eles sofreram, eram obrigados a trabalhar. Daí vem a palavra escravidão. Eles eram escravizados no Egito. Botaram o trabalho pesado para ver se forçava a barra com eles. Mas diz a palavra que eles multiplicavam. Versículo 25: José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Agora nós temos aqui no verso último: morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram e puseram num caixão no Egito. E aqui temos as promessas e também o pedido que ele fez para que eles guardassem os seus ossos e levassem para a terra. Isto vai acontecer, você vai ver mais à frente, seguindo dentro desta direção. Portanto, aqui você vê, dentro deste livro vai aparecer Moisés. O que ele é? O libertador. Moisés tira da escravidão. Onde está Jesus nisso para mim? Me fale. Qual é a semelhança com Jesus? Alô? Qual é a semelhança com Jesus? Jesus tira o homem da escravidão. Você entendeu? Do pecado, das mazelas. Moisés libertou o povo da escravidão do Egito. Contexto diferente, só para você entender. E a figura de Arão? O que fala de Jesus a figura de Arão? Hein? O que é que diz Arão aí para você? Como funcionava Arão? Só para você ter uma noção de como funcionava. Portanto, Arão era sacerdote. Então, quem é Jesus? É o sumo sacerdote que veio e ministrava. Então, Arão tem semelhança com Jesus também. Não podemos, portanto, esquecer das últimas palavras de José, que foram palavras proféticas. Dentro deste primeiro capítulo nós temos 3 pontos que são importantes. No versículo 1 a versículo 7, motivo, multiplicação. Isso atrapalhou. Então você descobre aqui no versículo 1 de Êxodo 1 a 7, diz o quê? Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram grandemente e fortaleceram de maneira que a terra se encheu de, ou seja, criou-se uma população enorme. Então no primeiro 1 a 7 fala da multiplicação deles, cresceram. Por quê? Porque Deus disse que faria uma grande nação. E como ser uma grande nação se não tem gente? Eu conheci o Brasil, na época estava com 130 milhões de brasileiros. Hoje tem quantos? 200 na camaradagem, né? Porque tem muito mais de 200 milhões. Olha como cresceu. Então, como é que acontece? As cidades então vão se estabelecendo. Por quê? Porque as multidões crescem. Eu andei no Rio de Janeiro
eu pegava uma barca, pegava não, entrava na barca, ninguém pega uma barca nas costas, na Praça 15, para vir para a igreja no Rio. Não tinha ponte, 1970 mais ou menos. Eu entrava na barca, ia para a Praça 15 e pegava o bonde, que ia para aqueles lugares ali, depois pegava o trem na Central para ir para Madureira. E eu vou te dizer um segredo, naquele tempo já tinha ladrão de carteira. Um dia eu pego o bonde, eu estava de terno, quando eu botei, o cara tentou enfiar a mão no meu bolso, na carteira, o cara ficou rindo, aí saltou. Naquele tempo já tinha. Então esse negócio vinha de longe, né? Número menor. Mas não tinha ninguém na rua, você andava. Lá em Niterói eu tinha um caminhão, eu dirigia, custava para encontrar um carro na rua. Não tinha carro. Hoje você não pode nem tirar o carro da garagem, já tem gente na sua porta, né? Não deixa você nem sair de casa, né? Por quê? Porque a população cresceu. Então, versículos que você vai ver mais à frente aí, que nós estamos falando de 3 motivos. A aflição de Israel, que vai de 8 a 14. Dá uma olhada aí, só para você. Vamos nos situar para depois seguirmos melhor. Então você diz assim, 8 a 14. Entremente se levantou o rei sobre o Egito, que não conhecera José. E aqui nós temos um problema, porque José era um homem que muito era considerado por todos, mas com a morte de José, versículo 8 diz, então, volta aqui, vamos, 8. Entremente se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, e ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e muito mais forte do que nós. E aí diz assim, truque, astúcia, usemos pois de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo uma guerra, ele se ajunte aos nossos inimigos e peleje contra nós, e a gente tem que sair daqui da terra. E os egípcios puseram então serviço pesado sobre eles, para ver se eles não produziam mais criança. Portanto, a aflição de Israel está no verso 8 até verso 14, só para você se situar. Eu estou dizendo para você, tá bom? Então, motivo, multiplicação. Segundo, aflição de Israel. O plano e intenção de Israel, 15 a 22. E aqui nós temos um problema bastante grave. Aqui eu queria conversar com os irmãos um pouquinho sobre isso aqui, porque no 15 a 22 diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, as quais uma se chamava Sifra e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira as hebreias, examinai se for filho, matai, mas se for moça, pode deixar. O que é que isto fala? Não é? O que é que isso nos diz? O que é que isso está dizendo? Uma linguagem que não é estranha para mim e para você. Vou tocar sobre isto. Portanto, no capítulo 1, 2 e 3, nós temos toda uma base para nós entendermos todo o plano desta aliança com Moisés e Arão. Moisés, portanto, um tipo de Cristo, o libertador, que liberta da escravidão. Arão funcionava no capítulo 28 desse mesmo livro. Dê uma olhada, por favor. Estou seguindo um pouquinho, porque eu não vou passar da hora. Lá na frente, por favor, vai no capítulo 28 do livro de Êxodo. Porque é importante você ver essas coisas para você saber que o que eu estou falando não é uma brincadeira. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdote. Por quê? Porque lá no capítulo 12 vai ter a Páscoa, e depois eles vão seguir, tinha que ser celebrada, mas só que quem podia celebrar seria sacerdote. E aqui você descobre, no capítulo 28, leia,
aqui depois que prepararam todo um trabalho aqui muito interessante, o altar do holocausto, o átrio do tabernáculo, o véu do reposteiro, será assunto para depois. Mas aqui no capítulo 28 diz: fazem também vir para junto de ti, Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Tamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para quê? Para glória e ornamento. Isso é muito importante você observar esses pequenos detalhes. Portanto, os sumos sacerdotes, Hebreus vai falar lá no final sobre esse aspecto. Portanto, era muito importante, e é importante nós sabermos esse detalhe. A Páscoa indica que Jesus era o Cordeiro. Então, quando celebraram a Páscoa, ele diz: pega um cordeiro sem defeito, faça isso, faça isso. Por quê? Porque era um tipo de Cristo que precisava ser perfeito. Mas eu queria com os irmãos, antes de nós completarmos, levar agora um assunto um pouco mais pesado. E eu quero aproveitar este momento, creio, importante, para vermos a intenção maligna para destruir o projeto de Deus de salvação da humanidade, da igreja, para levar para a eternidade. Você descobre que aqui parece uma coisa simples, quando o rei mandou matar a todas as crianças que nascesse homem. Olha para mim. Quem está cochilando, diga amém. Está gostando não? Alô? O que é que você entende sobre matar os meninos? Tem alguma coisa aí, não tem? Não é verdade? Diga para o irmão aí. Fala assim: meu irmão, caiu a ficha? Se ele falar caiu, então me explique. Qual é a ficha que caiu? Mais à frente você vai descobrir que tentaram matar Moisés. E Moisés foi livre, e Deus, de uma maneira especial, tirou Moisés daquele meio. E o que aconteceu? Protegeu, e ele volta para a casa de Faraó, criado como filho da sua filha. E assim foi protegido. Isto para mim tem um som. Mateus capítulo 2. Mateus 2. Porque se nós não entendermos, irmãos, vamos simplesmente ler, mas não vamos entender a razão. E eu sei que eu não sou um professor. Eu creio que Rob seria melhor do que eu para falar sobre isso, e outros irmãos aí. Mas me coube pelo turno de hoje. Hoje, como eu estou no turno do sacerdote, hein, Rob? Aquilo, no passado era assim, o sacerdote tinha o turno de, como coube a mim hoje ministrar, hein, Rob? Capítulo 28 de Mateus. Lembrando que eu falei com vocês, tentaram matar quem? As crianças e matar Moisés. E eu estou falando que o projeto de Deus, o inimigo sempre tentou. Capítulo 28 de Mateus. Capítulo 2, aliás. 2. Alô? 2. Dá uma olhada. Verso 16. Eu só estou trazendo para você ver que esta intenção maligna
de destruir o projeto de Deus. É isso que eu estou querendo falar. Verso 16 diz: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informaram os magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Houve-se um clamor em Ramá, né? Pranto, choro, grande lamentação. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existe, etc. Então aqui nós temos o que é que Herodes fez. Quando Jesus nasceu, ele mandou que os magos fossem lá e vissem e dessem a ele a informação, onde está, para que ele pudesse eliminar. Se ele eliminasse a Jesus, estaria eliminando o quê? O projeto de Deus. Mas ouça o que eu vou te dizer agora: ninguém consegue destruir o projeto de Deus. O projeto de Deus é eterno. Homem não consegue, pode até tentar, que é o que nós vimos. Você descobre que os hebreus cresceram e saíram do Egito e foram para o lugar que Deus tinha prometido, porque iria acontecer mais algo ao futuro deles. Portanto, eu gostaria de conversar com você um assunto que tem me chamado muita atenção e me preocupado nos dias de hoje. Tentaram, portanto, matar Moisés, que iria libertar o povo do Egito. Jesus foi atacado por Herodes, quando mandou matar as crianças. A pergunta que eu faço a você, igreja de Deus: o que é que estão usando hoje para destruir a igreja? Olha para mim, que o que eu vou falar é muito sério. Como é que estão tentando destruir a igreja do Senhor nos dias de hoje? Ouça: pregando-se um evangelho falso. Eu vejo televisão às vezes e assisto. Tem pessoas que falam bem de Jesus, igualzinho pastor, mas quando termina a fala, olha quem está nas costas. Aparecem ídolos e tem muito crente dizendo: ah, pastor, é a mesma coisa que a igreja. Acorda, Maria. Acorda, João. Esta é uma maneira de destruir o evangelho. Outra coisa, ouça: igrejas também evangélicas, pregando só vida abundante, riqueza, ter isso, ter aquilo, longe da Bíblia, porque a Bíblia não diz isto. A Bíblia não fala isto. A Bíblia é diferente. A Bíblia não diz isto. Você não vê as igrejas pregando que Jesus vai voltar, Ele vem buscar a sua igreja, tem que se preparar. Ninguém fala. Por quê? Porque não querem pregar o Evangelho, querem pregar o Evangelho que lhes facilite a sua própria vida. E isto é uma maneira de destruir a igreja de Deus, pensando que é a mesma coisa, e não é. Há pouco tempo teve um homem aqui no Brasil, pregando em várias igrejas, e eu conheci ele lá na América. Já ouviu falar nesse homem? Já ouviu falar? Só vocês. Você sabe qual é a declaração que ele fez agora esses dias?
de que ele descobriu agora que tudo que ele pregou não era verdadeiro. Porque ele era aquele, se você der 1000, vai multiplicar por tanto, você vai ter não sei quanto. Mentiroso, usado até pelo maligno para destruir a igreja de Deus. E ele reconheceu o seu erro, graças a Deus. Mas como consertar aquilo que foi quebrado, destruído? E quantas pessoas hoje nunca mais entram numa igreja, porque foram e prometeram e não aconteceu, e essas pessoas decepcionaram, por quê? Porque não creram em Deus, creram em homens. E a razão de nós falarmos e mostrar a você o livro do Êxodo é que nós queremos que esta igreja conheça o Evangelho e tenha argumento não só para viver, mas até para poder influenciar pessoas com o Evangelho, que é a palavra de Deus, e você ter noção desse Evangelho. Por isso que nós estamos lutando, trabalhando para poder acontecer. Mas bispo, Deus não dá riqueza? Claro! O povo de Deus é um povo abençoado, mas isso não quer dizer que é o primeiro ponto da vida. Isso acontece, e você não pode negar o que Jesus diz, que os pobres sempre tereis convosco. Ué, senão Jesus não falaria isso. Então é uma maneira de destruir a igreja, é não pregar a verdade, é usar a verdade, mas não prega a verdade. Porque se pregar a verdade, ela tanto prega para lá, como tem que pregar para aqui, para dentro da pessoa. E eu vejo isso com muito perigo. É um evangelho, eu estou dizendo aqui, um evangelho mentiroso, que não é verdadeiro. O que a Bíblia diz? Não terás diante de ti a imagem de escultura, isso. Ele disse. Será que a palavra dele não tem mais valor? Será que o que Deus falou não tem valor? Isso é muito sério, irmãos. Por que eu estou falando? Porque tem muita gente que fica na televisão vendo e vai comendo essa sopa, e vai dar dor de barriga, vai te causar mal. Você não pode misturar as coisas, você tem que ter conhecimento do Evangelho. Por isso que Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Eu não me envergonho do poder de Deus. Portanto, falando mal das igrejas, e quando tem alguém que está pregando o Evangelho, essa igreja é muito radical, essa igreja é muito séria, essa igreja... Não, você não vai ver. A Bíblia é radical. A Bíblia não é, mas é radical. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A Bíblia diz isto. A Bíblia diz isso. Eu não posso. Se a vossa riqueza prospera, diz a palavra, não ponhais nela o vosso coração. E há pessoas, o qual veio para a igreja, Deus abençoou, adquiriu, e hoje eu vejo que essas pessoas se distanciaram de Deus, porque as riquezas destruiu, não soube usar o que Deus dá. Portanto, meus irmãos, eu vejo com muito temor, lendo este capítulo de Êxodo, uma preparação para sair do Egito. Mas Deus tinha um projeto e tem um projeto, e este projeto vai continuar até o dia que o Senhor vier buscar a sua igreja. Glórias ao nome do Senhor. Portanto, ele iria libertar. Moisés dizendo:
Quando servir de parteira, examinai, se for filho, mate. E a igreja do Senhor está sendo hoje bombardeada por um evangelho que não é verdadeiro. E como é difícil você pregar um evangelho em meio a estas coisas. Permita-me dizer uma palavra. Eu nunca olhei igreja como fonte de dinheiro. Nunca olhei. E se eu tiver que olhar para a igreja pensando em dinheiro, eu não devo estar onde eu estou. Eu sou uma pessoa que vivo bem. Eu sou bem cuidado. Mas você não. Hoje eu não tenho. Se eu morrer hoje, minha mulher tem a minha aposentadoria. E eu tenho um pequeno sítio lá em Casimiro de Abreu. Comprei por 30 mil reais e fui pagando as prestações. Eu não tenho uma casa minha para morar. E eu não estou preocupado com isto. Porque eu pretendo servir a Deus até o final da minha vida. O carro que eu ando é um carro da igreja. Eu tenho meu carro para me ir para o sítio e voltar. Eu sou um camarada que tem crédito. Se eu for no banco, eles vendem para mim qualquer... Porque eu sempre paguei muito bem as minhas contas. E aprendi um segredo: gastar menos do que ganho. Isso faz qualquer homem bem sucedido. Gastar menos do que ganha. Espero continuar com essa jornada com os irmãos nesse livro. Quero convidar os irmãos a ficar de pé. Vamos encerrar. Espero que os irmãos se motivem a aprender, porque nós temos muitas coisas dentro deste livro para aprender, porque este livro é a nossa própria história. Ouça bem, este livro é a nossa própria história. Estamos aqui nesse livro. Vamos botar um dedo no piano ali um instantinho. Eu queria que você desse a mão a quem está ao seu lado. Eu vou orar primeiro por você, pedindo a Deus que guarde o seu coração, que você não seja contaminado por ideias, por coisas que você vê. Tenha cuidado. E quando você tiver qualquer dificuldade bíblica, dúvida, procure uma pessoa dos nossos aí que vai te orientar. Ele vai te orientar. Ele vai dizer a você aquilo que ele sabe e coopera com você, tá bom? Vamos orar. A minha oração tem sido: protege a vida espiritual desses teus filhos. Eu disse a você, porque o diabo não está interessado na sua casa, no seu carro. Para ele não interessa seu carro, sua fazenda, seu mercado. Para ele não interessa. Não interessa o seu diploma de advogado, médico. É bom ter? É. Precisa ter? Sim. Ele está interessado no seu coração. Porque se ele pegar o seu coração, ele domina você e nocauteia a sua vida. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, eu tenho orado por esta igreja. Temos orado todos nós, pastores e membros, uns pelos outros, pedindo ao Senhor, Pai, protege a vida de teus servos, guarda estas vidas debaixo das tuas mãos. Livra, Senhor, dos salteadores. Não é que assalte a carteira nem o dinheiro, mas que assalte a alma, jogando dúvida no coração dos irmãos. Pai, toma nas tuas mãos cada pessoa que entrou aqui, do menor ao maior, o que está aqui na minha frente, o último lá na galeria. Toma essa vida nas tuas mãos e não permita que o diabo venha tentar enredar
do seu propósito de seguir a Ti, Senhor. Abençoa a sua vida, sua casa, sua família e todos os seus dias sejam guardados debaixo das Tuas mãos. Nós abençoamos essas vidas com as bênçãos de Jesus. E todos digam amém. Amém.